Obrigado, Viviane. Quero agradecer a todos os realizadores do evento. Está sendo um ótimo evento. E eu opto por não usar agora o material de projeção, PowerPoint, essas coisas, porque eu acho que isso vai me tirar tempo ao invés de me ajudar. É o seguinte, qual é o âmbito da minha pesquisa, né? Eu trato do problema da integração explanatória entre o que se chama de conhecimento básico e conhecimento superior, ou cognição básica e cognição superior, melhor dizendo. Uma conexão entre essas cognições, né? Esse é um desafio que foi posto na mesa pelos inativistas radicais, como Hilton e Min, né? O inativismo, como eu acho que boa parte da audiência deve saber, tem algumas abordagens muito interessantes, muito promissoras para a percepção, mas a coisa não vai tão bem assim quando o assunto é conteúdo proposicional. Então, a questão é que alguns modelos recentes têm sido propostos para poder fazer essa conexão de maneira mais suave. A gente tem algumas estratégias que se dividem basicamente em dois tipos, né? Você tem a estratégia de scale-up, né? Você vai tentar mostrar que há um conteúdo de uma natureza distinta, representacional, no que a gente chama de cognição superior, e que é possível fazer uma passagem resguardando essa natureza distinta, ou você pode fazer o scale down, né? Você vai tentar mostrar que aquilo que se passa na chamada cognição superior não é tão superior assim e não é de natureza diferente. Minha proposta aqui é fazer um scale up. Quero mostrar que talvez seja possível uma proposta alternativa nesse sentido. Vejam, é um trabalho em progresso, né? Eu ainda estou trabalhando bastante nele, começo a ler alguns autores importantes agora, então eu vou só sugerir algumas coisas para o trabalho futuro. Ainda não é o artigo propriamente dito composto, né, para publicação. Então, lendo Wittgenstein, voltando a Wittgenstein depois de um tempo, eu voltei à leitura daqueles escritos acerca da psicologia, da filosofia da psicologia, e me pareceu que um certo tratamento gramatical que era dado à expressão ver como seria interessante nessa nova seara, né, do estudo do nativismo. Por que isso? Porque me parece que o ver como esse estudo acerca da expressão, que é provocado pelos gestaltistas, a gente conhece a história, né? Ele não é inteiramente adequado, né? Ele não diz respeito a alguma coisa que, em termos cognitivos, por mais que Wittgenstein não gostasse muito dessa abordagem, diz respeito somente à percepção e nem tampouco diz respeito àquilo que se atém ou é exclusivo do uso conceitual, né? do conteúdo conceitual. É alguma coisa in between, é alguma coisa que está ali, né? Tem aspectos conceituais e aspectos óticos ou perceptivos, se a gente quiser falar não só da visão, mas da percepção em geral. Me pareceu que, com isso em mãos, e entendendo que há algumas diferenças entre o mero ver e o ver como no âmbito gramatical, me perguntei se também não haveria diferenças no âmbito cognitivo, né? Se isso não seria uma espécie de afloramento na linguagem de alguma coisa de outra ordem. Bem, esse preâmbulo, né? A minha ideia é que alguns autores do enativismo chamado moderado estariam mais próximos de um tratamento feliz desse tipo de fenômeno que a gente cristaliza com a expressão ver como, do que outros autores, como alguns radicais, né? Nem Hilton, nem Gallagher, enfim, nem mesmo isso eu estou ainda vendo, né? Mas talvez a abordagem do Linguistic Bias também não seja a mais adequada para esse fim. Então, a proposta basicamente é a seguinte: uma abordagem do problema da integração explanatória por um scale-up, no qual a imaginação pode atuar já no âmbito da percepção. Ao invés de tomar a imaginação como sendo um conjunto operacional que diz respeito à cognição superior, eu boto na mesa a hipótese de que talvez haja
operação imaginativa na própria percepção, no ato do perceber. Não em todo ato de percepção, mas em certos atos de percepção, de modo a borrar um pouco essa fronteira, né? Essa é a ideia. E, basicamente, o autor enativista que vai me servir como interlocutor aqui é o Alva Noe. Eu queria começar, então, com uma exploração maior do que seja esse ver como. E trazendo essa discussão agora, não para, né, tirando da filosofia da linguagem, colocando ela numa roupagem mais adequada. A minha porta de entrada vai ser os conceitos ad hoc, chamados conceitos ad hoc. Conceitos ad hoc seriam o quê? Seriam conceitos que são estruturados de maneira, em uma estrutura graduada. Você não tem membros que pertencem ou não pertencem de maneira cabal, você tem maior pertencimento ou menor pertencimento, né? E você teria, muito frequentemente, uma ausência de itens lexicais sumários para expressar esses conceitos. Você não teria itens lexicais ou codificados que são exclusivos para esses conceitos. Um exemplo de conceito ad hoc seria coisas que eu tiro da frente da minha audiência quando eu faço uma live, por exemplo. Estou usando aqui um exemplo de uma aluna minha que mandou muito bem nesse exemplo. Então, eu não tenho uma categoria, taxonomicamente falando, muito clara com relação a que coisas são essas. Mas eu sei fazer isso, né? Essa ação de retirar as coisas no momento que eu preparo lá o ambiente para uma live, eu sei o que eu tenho que tirar dali, né? São objetos muito diferentes, de natureza muito diferente, mas eu consigo fazer desempenhar essa ação com alguma felicidade, baseado em um conceito ad hoc, né? Agora, há outras compreensões de conceito para além dessa. E eu vou agora trabalhar com uma concepção de conceito ad hoc que é a mais comum nos chamados teóricos da relevância. Wilson e Sperber tem algumas obras importantes desde 86, enfim, agora retomaram em 2012, publicaram de novo um outro livro importante chamado Meaning and Relevance. Esses autores dizem que conceitos ad hoc não são exceção à regra, e sim a regra em comunicação, né? E isso é uma espécie de virada de paradigma, né? O mais comum é que nós exploremos a linguagem, exploremos o contexto, requerendo dos nossos interlocutores que eles complementem aquilo que nós queremos dizer, né? Então, esse querer dizer é complementado da seguinte maneira, no caso de conceitos ad hoc. A gente amplia a extensão ou restringe a extensão, né? Eles falam de ampliação ou restrição dessa extensão do conceito para além daquilo que é o codificado. Quer dizer, o codificado seria um ponto de partida, mas a gente teria essa flexibilidade cognitiva de fazer isso. Eles falam de narrowing e broadening, né? São os termos que eles usam para isso. Bem, o que me parece interessante no conceito ad hoc, como, por exemplo, o conceito de ave, numa frase como as aves estavam sobrevoando o mar, é que eu não tenho aí nenhuma metáfora, nenhuma construção ornamental muito clara, mas o contexto, se você imagina um contexto em que nós fôssemos discutir aves sobrevoando o mar, faz com que o meu interlocutor tenda a conceber aí, imaginar, se for o caso, aves marinhas, né? E esse movimento cognitivo é um movimento que eu diria que os teóricos da relevância conseguem explicar muito bem, mas o que eles não conseguem explicar muito bem é uma coisa que um outro autor chamado Barsalou, Lawrence Barsalou, que é o cara que meio que trouxe o conceito a expressão conceito ad hoc para a discussão, para Baila, isso em 83, o que ele chama de aspecto goal-derived, né? Esse pessoal da teoria da relevância se apropriou dos conceitos ad hoc, hoje em dia trabalham muito em cima disso, tem uma certa celebridade em cima dessa discussão, mas eles não dão conta, a meu ver, pelo menos,
daquilo que são os aspectos goal-derived do conceito ad hoc, ou seja, um conceito ad hoc ele se constitui a partir de uma situação, da inserção do falante, enfim, do contexto, do falante em um contexto, do agente em um contexto, e o modo e a operação de formação do conceito ela é diferente de um modo taxonômico de formação. Não há nenhuma exigência de formação de um sistema, não há nenhuma exigência de sistematicidade, no sentido de uma linkagem entre esse uso do conceito e outros usos do conceito. Isso pode ser visto em experimentos, o próprio Barçalou faz experimentos, o Lucariello e Nelson fazem experimentos nessa mesma época com crianças em idade pré-escolar, e o que se tem, o que salta aos olhos é que as crianças elas têm muito mais capacidade de memorizar e lidar com conceitos ad hoc, goal-derived, do que com conceitos taxonomicamente encorpados. E o curioso da história é que o que está em jogo em termos de operação cognitiva é que a semelhança, a busca de semelhanças, no caso de conceitos goal-derived, é uma busca de semelhanças pela funcionalidade. Então, não é uma busca pela maior quantidade de semelhanças, mas uma busca pelas semelhanças requeridas pela situação. Isso me parece muito interessante como distinção entre tipos de conceitos, né? Mas me parece que a teoria da relevância não dá conta disso satisfatoriamente. Eu não quero perder muito tempo com isso, mas eu vou só assim, anunciar uma razão para essa dificuldade. Eu acho que a principal razão para essa dificuldade é uma tendência intelectualista desses autores que estabelece o que eles chamam de general goal da cognição, que é um aprimoramento do conhecimento acerca do mundo, em geral. Parece que é assim que os efeitos, os ganhos cognitivos, os efeitos cognitivos seriam estabelecidos, né? Se você tem se você faz mais inferências, se você tem um fortalecimento de crenças, se você não encontra contradições, então você busca a relevância daquela informação, você vê relevância naquela informação. O problema aqui é que eles não levam em conta um aspecto simples da lida com conceitos, né, no sentido da linguagem ordinária, que é o papel da ação na coisa toda. Como é que a ação determina a formação e o emprego, né, de conceitos ou a expressão de conceitos em forma linguística, de modo linguístico. Ok. Dito isso, eu passo por uma posição, uma abordagem que me parece mais satisfatória, mais promissora, pelo menos, no que diz respeito a conceitos ad hoc e, por tabela, aí meu alvo maior, né, pode nos dar alguma luz, lançar alguma luz sobre o que seria essa passagem, esse scale-up, né, essa passagem de uma cognição básica para uma cognição superior. Veja, não tenho nenhuma pretensão de fazer uma teoria geral aqui, não dá nem tempo, e eu também não tenho todos os elementos em mãos para isso. Como eu falei, é um trabalho em progresso, né? Mas eu acho que eu tenho aí um fio pelo qual eu posso puxar para tentar chegar em alguma coisa. Então, Alva Noe ficou conhecido por uma publicação de 2004, Action in Perception. Ele se declara ali um enativista, ainda que seja um moderado, porque o que é um moderado aqui, né? Ele parece admitir que pode haver representações atuando na cognição, contanto que elas estejam na chamada cognição superior. E a sua orientação geral, nesse trato, nessa teoria da percepção, é a seguinte: ele entende que a percepção em geral
inclusive a visão, ela é touch-like, ela é uma atividade exploratória. E com isso ele quer dizer o seguinte, que a percepção não é o mesmo que a mera visão. A percepção visual não é o mesmo que a mera visão, que a impressão óptica, a impressão visual. Né? A gente está sempre explorando o ambiente, né? A gente está percebendo possibilidades de ação, e dá para explicar isso até em termos de affordances, né? Usando um termo do Gibson, que, enfim, todo mundo usa em larga escala no enativismo. Mas há uma peculiaridade na abordagem do Noé. Noé diz o seguinte, olha, há conceitos atuando na percepção. No mero ato de perceber, já há conceitos atuantes. Isso porque ele assume que conceito é uma família de coisas. Ao invés de dizer que conceito é somente aquilo que se cristaliza em termos representacionais, tout court e tal, ele entende que há uma família de conceitos. Né? Esse nome conceito responde para uma família de coisas. Ele é wittgensteiniano de formação, isso também é importante dizer. E os conceitos mais básicos, ou protoconceitos, como ele chama, diriam respeito não propriamente a representações, mas a habilidades de acesso. Uma espécie... Obrigado. Uma espécie de capacidade de linkagem entre diferentes perspectivas de um mesmo objeto, ou entre diferentes modalidades sensoriais, de modo a compor efetivamente o que seria um ambiente, né, perceptual, né? Então, não sei se eu estou meio que assumindo que está todo mundo familiarizado com essa discussão enativista, porque eu não tenho muito tempo aqui, mas enfim, né, eu não, a gente estar diante de certos objetos ou com um campo visual desobstruído de uma maneira não significa que eu esteja percebendo tudo que está na minha frente. Eu posso estar diante de objetos e não percebê-los, e eu posso e pode haver ocultamento, oclusão de objetos, e eu perceber aquilo que não está de fato visível em termos ópticos. Esse descompasso que é a base para dizer que a percepção tem uma parte virtual, tem uma virtualidade. E essa virtualidade, ou como ele chama em alguns momentos, esse espaço estrutural, é o que dá o caráter conceitual à percepção. E a unidade de um objeto, a objetualização, dependeria dessa atuação do conceito, enquanto habilidade exploratória. Né? Bom, esse é meio que o cenário, brevemente, do Noé. O que me interessa aí, basicamente, é esse conceito de virtual, de percepção, dessa contraparte virtual da percepção. Porque isso me parece que abre espaço para o seguinte. Daria para a gente explicar melhor aquilo que são as percepções de possibilidades, como se diz desde o Gibson. Né? Há algo destacável nessa percepção, ou que pode ser usado offline, né? Mas não que seja usado offline, necessariamente. Né? Eu posso usar esse algo, esse espaço estrutural de que ele fala, offline e online, tanto um quanto o outro. Né? E esse aspecto online, que eu posso usar offline, eu vou chamar aqui de esquema, porque ele tem uma face, vamos dizer assim, perceptual e uma face conceitual, à la Kant, né? Então, a minha pergunta é se, em alguns casos, essa esquematização não seria uma esquematização imagética. E a gente tem uma miríade de autores que tratam disso de alguma forma. Me parece que os mais interessantes são Lakoff e Johnson. Né? Eles têm uma proposta de que há esquemas que são esquemas imagem que nos permitem estruturar todo o nosso sistema conceitual. São meio que a base, né, do sistema conceitual. Antes das metáforas pelas quais eles ficam famosos. Né? Para que as metáforas aconteçam, as mais básicas, como happy is up, ou
sei lá, tempo é dinheiro, né? Antes dessas metáforas acontecerem, você teria que ter estruturas muito básicas funcionando, estabelecendo oposições espaciais, por exemplo, frente, trás, dentro, fora, todo, parte, né? Isso são exemplos de esquemas conceituais. E me parece que esses esquemas conceituais, eles podem funcionar offline, obviamente, mas também devem poder funcionar online para que a gente possa explicar como é possível a alteração de percepção, né? Voluntária ou involuntária, né? Por exemplo, o velho Santiago pescando o seu peixe-espada lá no velho mar do Hemingway, né? Lá pelas tantas ele diz, o Santiago, ele estava morto de cansado, o peixe também estava naquela luta infernal, e ele começa a ver a trajetória do peixe em termos de círculos. Ele vai contando os círculos e esperando a hora que o peixe vai cansar, e isso dá uma capacidade de mudar a lida dele com aquele peixe e aquela pescaria, né? Esse ver a trajetória como circular, não que ela seja, né, fielmente circular, mas isso nem é o mais importante aqui, né? Mas o ver como possibilita, então, uma alteração de lida, né? E ele é online, né? Ele se dá no ato, né? Na própria lida com o objeto, né? A gente não está falando aqui de uma imaginação, como eles chamam, episódica, ou da memória episódica que fosse pensada depois, nada disso. A gente está falando de uma imaginação atuando online. Isso por hipótese, tá? Essa é a minha hipótese de trabalho. Por exemplo, quando a gente tem uma visão em terceira pessoa atuando em atividades esportivas, né? O que é essa capacidade de pensar a partir de um outro ângulo que não é aquele que você percebe diretamente, que você que se oferta diretamente a você quando você, enfim, desempenha uma certa ação. Tudo isso seriam casos, né, de imaginação atuando online. Bem, como a gente tem pouco tempo aqui, eu vou só concluir dizendo o seguinte, que então, na minha concepção, se isso se sustenta, não haveria diferença de natureza, e sim de graus entre o não destacável e o destacável, né? Grau de atuação da imaginação, inclusive, né? E parece que Wittgenstein, voltando lá ao começo, teria, claro que ele não faz um estudo de cognição e nem faria, porque não era essa a abordagem filosófica dele, mas me parece que o que ele sugere nessa discussão gramatical é justamente esse contínuo que vai entre o ver até o ver como mais conceitual, né? Há muitos graus entre uma coisa e outra, e isso aparece na linguagem. Então, me parece que talvez essa abordagem permita uma transição mais suave, né, nesse scale-up, né? Uma transição mais suave entre aquilo que é meramente perceptual e não envolve imaginação, e aquilo que é, enfim, conceitual tout court. É isso, obrigado. Obrigada, Diogo. Nós temos 5 minutos para questões agora. Agora, me ouvem? Agora, sim. É curioso. Agora, eu não ouço vocês, mas se vocês me ouvem, tudo bem. Não tem problema. Alguma coisa aqui. Na verdade, eu queria só uma pergunta, um detalhe menor aqui que eu queria entender. Qual que é exatamente a correlação que você está fazendo entre um conceito ad hoc e os protoconceitos, no caso do Alvanoi? Seria um conceito ad hoc uma espécie de protoconceito, assim? Ou qual que é exatamente a relação que você está traçando aqui, que eu fiquei curioso? E eu queria entender também, tem uma série de questões aí, quando a gente tenta fazer uma abordagem bottom-up, aí no caso, perceptual para conceitual ou para higher cognition, né, alguma coisa nesse sentido, a gente sempre enfrenta alguns desafios como normalmente colocados na forma do critério do Evans lá, por exemplo, né, aquele critério lá nossa, fugiu agora como é que é o nome? O constraint generalidade do Evans, lembrei agora.
você deve estar familiarizado. Como que você tem alguma noção de como que essa abordagem bottom-up, a partir de conceitos ad hoc, a partir de protoconceitos, como o Alvanoi sugere, como que seria possível a gente satisfazer aquele tipo de constraint, ou se haveria alguma forma da gente não precisar fazer isso? É uma questão um pouco maior aí, só para queria entender o que você acha a respeito disso. Obrigado. Ótimas colocações. Eu entendo que é uma pergunta só, né? Mas talvez composta. É o seguinte, eu entendo que protoconceitos não são exatamente conceitos ad hoc, não são. Né? A gente tem conceitos ad hoc bem complexos, como aqueles que eu enunciei ao início da minha fala, né? Objetos que eu tiro da frente da audiência, né? Enfim, né? Isso é bem complexo. Já são conceitos tout court. Aí eu posso pensar em conceitos prototipicamente formados ou conceitos formados a partir de definições, enfim, isso não vem ao caso aqui, né? O nosso problema está lá embaixo, né? Na parte low, né? Protoconceitos não envolveriam, pelo próprio Noe, não envolveriam representações, seriam habilidades de acesso, não representações. Então, não poderia dizer que conceitos ad hoc e protoconceitos seriam, né, enfim, são a mesma coisa. Agora, eu posso assumir que haja interseções, que é o que eu estava buscando, na verdade. Eu quero uma forma de suavizar o processo. Então, eu tenho aqueles que funcionam de maneira não imagética e aqueles que funcionam de maneira imagética. Né, e veja, isso é uma ramificação. Né? Eu não tenho conceitos ad hoc sempre operando dessa maneira, mas eu tenho vamos dizer assim, uma vertente que funcionaria dessa forma. Por exemplo, eu vejo, a gente é capaz de ver constelações no céu. Né? Isso, pela minha hipótese, envolveria uma imagem, uma capacidade de ver o que não está lá, né? De linkar objetos que estão lá, em termos visuais, com aquilo que não está lá. Isso seria uma atuação online da imaginação, não uma atuação offline. Né? Eu seria essa imaginação chamada, sei lá, geométrica, talvez geometrizante, né? Que acho que seria a imaginação mais elementar, talvez. Né? Eu estou aqui indo longe nessa proposta, mas como eu falei, é um trabalho em que encontrar mais gente para dialogar comigo nesse ponto. Mas talvez, se a coisa funciona assim, se sustenta dessa maneira, eu tenho uma transição que me parece ser suave, né? Entre o protoconceito, no sentido do Noe, e os conceitos ad hoc, pelo seguinte, ao invés de ter essa cisão que é clássica, né? Imaginação, memória e tal, atuam offline, elas são casos típicos de atuação de ordem superior. Eu diria não. Não tem que aceitar isso de mão beijada. Eu assumo que algumas capacidades que nós temos e que se cristalizam em linguagem, daí eu trouxe o Wittgenstein, né? Parece sugerir o contrário, né? Que eu use a imaginação no próprio ato, online, ou que eu posso usar a imaginação online. Né? Essa é a provocação, vamos dizer assim. Né? Não sei se eu respondi adequadamente, ou tudo que você queria. Não, é isso aí, tá ótimo, obrigado. Muito obrigada. Diogo,